A crucificação de Jesus é uma das maiores mentiras incluída na Bíblia. Veja. A crucificação de Jesus Cristo em ordem cronológica e com detalhes. Uma farsa. Durante séculos, milhões de pessoas ao redor do mundo aceitaram sem questionar uma das narrativas mais sagradas do cristianismo, a crucificação de Jesus Cristo. Ela é apresentada como o evento central da fé cristã, o suposto sacrifício divino que redimiu os pecados da humanidade. Mas, e se tudo isso não passar de uma construção literária, recheada de contradições, incoerências e manipulações históricas? Nesta investigação reveladora, vamos expor os detalhes da crucificação em ordem cronológica, exatamente como relatados nos 4 evangelhos canônicos, e você verá com os próprios olhos que essas narrativas simplesmente não se encaixam. Cada evangelista escreveu uma versão diferente do que teria acontecido naquela sexta-feira sangrenta. Quem traiu? Quem fugiu? Quem ficou? A que horas ele foi crucificado? Jesus carregou a cruz sozinho? Ele falou com quem? Qual foi a última frase de Jesus? Você vai perceber que as respostas mudam de um evangelho para o outro. Além disso, vamos analisar os seguintes pontos cruciais. As discrepâncias nas palavras finais de Jesus. Em Mateus e Marcos, ele morre gritando que Deus o abandonou. Em Lucas, ele morre serenamente entregando seu espírito. Em João, ele simplesmente diz: está consumado. Como alguém pode morrer de 3 maneiras diferentes? O tempo da crucificação. Marcos diz que foi às 9 da manhã. João diz que foi ao meio-dia. Como conciliar essa diferença de horas para o evento mais importante da história da humanidade? O papel de Simão Cireneu. Nos sinóticos, Jesus não carrega a cruz inteira. Um homem chamado Simão o ajuda. Mas no Evangelho de João, Jesus carrega a cruz sozinho até o fim. Qual versão é verdadeira? As testemunhas da crucificação. Alguns evangelhos afirmam que os discípulos fugiram. Outros mostram discípulos, mulheres e até soldados interagindo com Jesus. O que de fato aconteceu? A morte de Jesus realmente ocorreu? Há estudiosos sérios que afirmam que Jesus não morreu na cruz, mas foi retirado ainda vivo. Ou até mesmo que jamais foi crucificado, sendo essa narrativa uma metáfora teológica emprestada de cultos anteriores que também contavam com deuses que morriam e ressuscitavam. Vamos seguir passo a passo, como numa linha do tempo forense. E você entenderá que a história da crucificação é uma colcha de retalhos mal costurada, repleta de inconsistências internas, elementos copiados de mitologias pagãs e invenções teológicas posteriores. Prepare-se para mergulhar numa análise lógica, cronológica e investigativa. E descobrir por que a crucificação de Jesus, tal como ensinada pela Igreja, não passa de uma farsa montada para sustentar um sistema de crença. A suposta linha do tempo da crucificação de Jesus e suas contradições. 1. A prisão de Jesus. Quando tudo começou a ruir, nos Evangelhos, a prisão de Jesus ocorre no jardim do Getsêmani. Mas as versões do que aconteceu ali já começam a se divergir. Mateus 26, 47, 56 e Marcos 14, 43, 52 afirmam que Judas beija Jesus para identificá-lo aos soldados. Um discípulo, não nomeado, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Lucas 22, 47 e 51 menciona o mesmo corte da orelha, mas diz que Jesus a cura no mesmo instante, como se fosse um milagre de misericórdia. João 18, 1, 11 porém vai além. Jesus derruba os soldados com uma palavra: sou eu. Um detalhe que não aparece em nenhum outro evangelho. E aqui, quem corta a orelha é identificado como Pedro, e o servo como Malco. Já aqui temos um problema. Como pode o evento mais dramático da prisão de Jesus, soldados sendo derrubados por sua palavra, não ser registrado por nenhum outro evangelho? Estaríamos diante de uma dramatização literária criada por João? 2. O julgamento noturno, um teatro sem justiça. Jesus é levado ao Sinédrio, depois a Pilatos, depois a Herodes, segundo Lucas, e depois retorna a Pilatos. Mas repare, em Mateus, Judas se arrepende, devolve as moedas e se enforca antes da crucificação. Em Atos 1:18, no entanto, a morte de Judas é diferente. Ele compra um campo, cai de cabeça e tem as entranhas derramadas. Quem está mentindo?
O próprio autor de Atos é o mesmo de Lucas. E mesmo assim ele contradiz Mateus. Além disso, o julgamento é apresentado como ilegal, com testemunhas falsas e acusações improvisadas. Pilatos, um governador romano implacável na história secular, aqui aparece como um homem hesitante, lavando as mãos, como se fosse pressionado pelos judeus. Tudo isso parece ter sido desenhado para transferir a culpa da morte de Jesus aos judeus, isentando os romanos, e pavimentando séculos de antissemitismo cristão. 3. A caminhada ao Calvário. Quem carregou a cruz afinal? Aqui vem uma das maiores contradições. Mateus 27:32, Marcos 15:21 e Lucas 23:26 afirmam que Simão, o cireneu, foi obrigado a carregar a cruz. Mas João 19:17 diz: "E ele, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário." Se João escreveu por último, por que ele ignorou os 3 relatos anteriores? Ou seria que ele reescreveu a história de propósito, para mostrar um Jesus mais forte e determinado? 4. A crucificação. As horas que não batem. Agora a parte mais absurda da cronologia. Marcos 15:25 diz que Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Já João 19:14 e 16 diz que Jesus ainda não tinha sido crucificado ao meio-dia, pois Pilatos ainda estava julgando-o. Então pergunte-se, Jesus foi crucificado antes ou depois do meio-dia? Como alguém pode morrer em 2 horários diferentes em histórias que dizem relatar o mesmo fato real? 5. As últimas palavras de Jesus. 3 versões diferentes. Imagine o momento mais sagrado da fé cristã, a morte do Messias. E mesmo assim os autores não conseguem entrar em acordo sobre o que ele disse antes de morrer. Mateus 27:46 e Marcos 15:34. Deus meu, por que me desamparaste? Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João 19:30. Está consumado. Ora, ele gritou desesperado? Morreu em paz? Declarou a missão concluída? Essas frases não têm o mesmo tom nem o mesmo significado. São 3 finais completamente diferentes. Se fosse um evento real, testemunhado por vários discípulos, como explicar tamanha confusão na hora mais importante da narrativa? 6. As trevas, o véu do templo, e os mortos que ressuscitam. Mateus 27:51-53 afirma que no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Houve um terremoto. Os túmulos se abriram. Muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e apareceram a muitos. Sim, mortos saíram de seus túmulos e caminharam pela cidade. Um evento mais espetacular do que a própria crucificação. E surpreendentemente, nenhum outro evangelho menciona isso. Nenhum historiador romano, nem mesmo Flávio Josefo, que escreveu detalhadamente sobre essa época, faz qualquer referência. Como um milagre tão colossal, mortos andando por Jerusalém, não teria sido registrado por ninguém além de Mateus? A resposta é simples, porque nunca aconteceu. 7. A lança no lado de Jesus. Só João viu isso. Em João 19:34, um soldado fura o lado de Jesus com uma lança, e sai sangue e água. Isso não aparece em nenhum outro evangelho. Mais uma vez, João adiciona um detalhe único, simbólico, claro, que os outros 3 evangelistas esqueceram de mencionar. Como eles esqueceriam de um ferimento mortal infligido no corpo do Salvador? Ou será que João, escrevendo décadas depois, estava apenas dramatizando a história? 8. O sepultamento de Jesus, um enterro rápido e suspeito. Segundo a narrativa cristã, após a morte de Jesus, José de Arimateia, um membro do Sinédrio, aparece do nada e pede o corpo para enterrá-lo em um túmulo novo. Mateus 27:57-60, Marcos 15:42-46, Lucas 23:50-53 e João 19:38-42 confirmam que José foi quem pegou o corpo. Em João, Nicodemos também aparece com quase 100 libras de mirra e aloés, cerca de 33 quilos de especiarias. Como um membro do Sinédrio, o mesmo grupo que condenou Jesus, de repente se torna seu aliado silencioso. Por que um homem rico como José correria o risco de perder tudo por um condenado à morte? E como ninguém questionou Nicodemos carregando um volume tão grande de especiarias, ainda mais num momento de risco e pressa antes do sábado começar, nada disso faz sentido, a não ser como construção narrativa para cumprir profecias,
como Isaías 53:9, que diz: deram-lhe sepultura com os ímpios, mas com o rico foi na sua morte. Ou seja, mais uma adaptação literária forçada para parecer profética. 9. A guarda do túmulo. Quem vigiava e por quê? Apenas Mateus 27:62-66 diz que os fariseus pediram a Pilatos guardas para vigiar o túmulo, com medo de que os discípulos roubassem o corpo. Nenhum outro evangelho menciona guardas. Se essa história fosse verdadeira, por que Marcos, Lucas e João silenciaram sobre algo tão importante? Um túmulo guardado por soldados romanos seria fundamental para dar credibilidade à ideia de ressurreição. Mas só Mateus lembrou disso? A explicação mais plausível é que Mateus adicionou essa parte para rebater boatos que circulavam na época, de que o corpo tinha sido roubado. Ele precisou criar uma cena que garantisse que não havia como os discípulos forjarem a ressurreição. Isso é o que chamamos de escrita apologética defensiva, quando o autor tenta proteger a fé de acusações externas, inserindo trechos fictícios como resposta a críticas populares. 10. O domingo de manhã. A bagunça da ressurreição. Agora o momento mais esperado, a ressurreição. Mas prepare-se, porque se os relatos da crucificação já foram bagunçados, aqui a coisa desmorona de vez. Quantas mulheres foram ao túmulo? Mateus 28:1, Maria Madalena e a outra Maria. Marcos 16:1, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Lucas 24:10, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras. João 21, só Maria Madalena. Quem estava no túmulo? Mateus, um anjo sentado fora da tumba. Marcos, um jovem vestido de branco dentro da tumba. Lucas, 2 homens com roupas brilhantes dentro da tumba. João, primeiro ninguém. Depois 2 anjos aparecem. O que foi dito às mulheres? Em Marcos elas fogem e não dizem nada a ninguém. Marcos 16:8. Em Mateus elas correm para contar aos discípulos. Em Lucas elas contam, mas ninguém acredita. Em João, Maria vê Jesus e pensa que ele é o jardineiro. Estamos diante de 4 versões totalmente diferentes do evento central da fé cristã. Se a ressurreição fosse real e presenciada, não haveria tantas variações absurdas sobre quem viu, quantos viram, o que ouviram, onde estavam os anjos, quem contou a quem, ou se viram Jesus ou não. Parece mais o trabalho de 4 autores tentando embelezar uma lenda crescente, cada um com sua imaginação, contexto e objetivos teológicos diferentes. 11. As aparições do Jesus ressuscitado. Tradição oral, invenção ou delírio coletivo? Em Mateus, Jesus aparece às mulheres, depois aos discípulos na Galileia. Em Lucas, ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús e depois aos outros em Jerusalém. Em João, aparece para Maria, depois para os discípulos 2 vezes, incluindo Tomé. Em Atos ele aparece por 40 dias com diversos sinais. Em 1 Coríntios 15:2, Paulo afirma que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Detalhe que nenhum evangelho menciona. Se Jesus apareceu para 500 pessoas, por que ninguém mais relatou esse evento? Nem os evangelhos mencionam esse número. O único que diz isso é Paulo, que nunca conheceu Jesus pessoalmente e só teve visões espirituais. Isso mostra que as aparições são adaptações tardias, com cada autor inventando ou exagerando para consolidar a fé dos seguidores. A partir dessa cronologia exposta e comparada, o que vemos não é um fato histórico, mas sim uma narrativa teológica construída ao longo de décadas, cada vez mais fantasiosa, cada vez mais elaborada, para atender a um objetivo: convencer as pessoas de que Jesus foi o Messias prometido e que venceu a morte. Só que, como vimos, os detalhes não batem. Os horários estão errados. As testemunhas não se repetem. Os eventos sobrenaturais aparecem em alguns relatos e somem em outros. As frases são contraditórias. Os próprios evangelistas não conseguem nem mesmo decidir quantas mulheres estavam presentes. E agora a pergunta que não quer calar: se a crucificação e ressurreição de Jesus fossem reais, inspiradas por Deus e documentadas por pessoas que estavam lá, por que há tantas falhas, buracos e invenções? Isso não seria prova de uma farsa? Você acreditou durante toda a sua vida que a crucificação de Jesus Cristo foi um ato sagrado, um sacrifício divino para salvar a humanidade do pecado. Você chorou com filmes, sentiu culpa em sermões,
se ajoelhou diante de um símbolo de tortura, acreditando que ali havia redenção. Mas agora, com tudo o que foi exposto, os relatos conflitantes, os absurdos cronológicos, as manipulações históricas, está claro. Você foi enganado. Sim, enganado. Usaram sua fé, sua inocência e sua esperança como ferramentas de controle. Desde a infância, você foi treinado para aceitar histórias sem questionar. Você repetia versículos como se fossem verdades absolutas, sem saber que cada evangelho traz uma versão completamente diferente da mesma história. Que a tal verdade divina é, na realidade, um enredo costurado com incoerências grotescas, falhas históricas, contradições literárias e elementos plagiados de religiões mais antigas. E por quê? Para que você obedecesse, para que você temesse, para que você contribuísse. Você foi feito de marionete. Um fantoche nas mãos de instituições que sempre lucraram com o seu medo, a sua culpa e a sua ignorância. Eles te diziam: Jesus morreu por você. Mas não te mostravam que os próprios textos sagrados não sabem nem dizer como, quando, onde e com quem ele morreu. Você foi programado para amar uma história trágica que nunca se sustentou nem mesmo nas palavras de seus supostos autores. E enquanto você chorava pelo sacrifício, eles contavam o dízimo. Enquanto você se ajoelhava diante da cruz, eles construíam impérios, templos, catedrais, fortunas, erguidos sobre mentiras cuidadosamente arquitetadas. A crucificação de Jesus não foi um evento histórico, foi um roteiro, escrito, reescrito, editado e moldado para o objetivo mais antigo da humanidade: o poder. Pense, como é possível que um evento tão importante, a morte do Filho de Deus, tenha versões tão diferentes? Você aceitaria isso em qualquer outro fato histórico? E ainda mais grave, como é que ninguém nos conta isso nas igrejas, nos cultos, nas escolas religiosas? Porque se contarem, o teatro desmorona. Hoje, talvez pela primeira vez, você começou a enxergar por trás da cortina. A cruz que te ensinaram a venerar é, na verdade, o símbolo da sua prisão mental. O maior truque da religião foi fazer você acreditar que era livre, enquanto amarravam sua alma em dogmas falsos. Mas agora você sabe. E uma vez que a mente desperta, não há mais retorno. Desperte, questione, liberte-se. E se tudo aquilo que você acreditava ser verdade absoluta, fosse na realidade uma estratégia milenar de manipulação? Você se lembra de quantas vezes te disseram: Jesus sofreu por você, então obedeça. Você se lembra do peso que colocaram em seus ombros. Ele morreu por seus pecados. Você se lembra do medo do inferno, da promessa do céu, do terror do juízo final. Tudo isso amarrado a uma única ideia: a crucificação. Mas agora que você viu que os próprios evangelhos não se entendem, que os relatos se contradizem em cada etapa, da prisão ao sepultamento, a única conclusão possível é: a crucificação foi construída como uma farsa conveniente. E o mais revoltante, ela funcionou. Funcionou por 2 milênios. Enquanto reis, imperadores e pastores enriqueciam com a venda da fé, o povo se ajoelhava diante de um mártir que nunca disse metade do que lhe atribuem. Um povo que aceitava humilhação, pobreza, sofrimento, porque Jesus também sofreu. Um povo domesticado pela culpa. Eles pegaram um símbolo de tortura, a cruz, e o transformaram em objeto de adoração. Te ensinaram a amar a dor, a romantizar o sofrimento, a ver beleza no sangue. Mas isso não é espiritualidade. Isso é programação emocional. É doutrinação. É engenharia do medo. E enquanto você rezava, eles planejavam. Enquanto você jejuava, eles investiam. Enquanto você clamava por salvação, eles manipulavam as escrituras, removiam textos, criavam dogmas, queimavam livros e matavam dissidentes. E tudo isso sustentado sobre a tal morte do Salvador. Agora pare e pense. Como pode uma verdade divina depender tanto da censura, da mentira, da repetição cega? Se a crucificação de Jesus fosse real, ela não precisaria ser maquiada, corrigida, ajustada entre os evangelhos. Não precisaria de séculos de concílios para decidir o que entra e o que sai da Bíblia. A verdade se sustenta sozinha. A farsa precisa de vigilância constante. Mas você está acordando. Você está enxergando a fenda na muralha.
E uma vez que se vê, não há mais como desver. Você foi mantido em cativeiro emocional por uma história furada, escrita por homens que queriam te manter obediente. Mas agora que você conhece as falhas, os furos e os bastidores dessa grande encenação chamada crucificação, você tem uma escolha: continuar vivendo como espectador de uma mentira ou romper as correntes e assumir a responsabilidade de buscar a verdade com os próprios olhos. E uma coisa é certa: nenhum Messias virá te libertar. Essa missão é sua. Você está pronto? Porque sair do engano exige coragem, mas a liberdade vale cada passo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você chegou até esse ponto, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Você começou a enxergar o que ninguém nunca teve coragem de te mostrar. Você deu o primeiro passo para fora da Matrix, a prisão mental e espiritual construída com mentiras, medo e manipulação. E isso é só o começo. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar desvendando os segredos mais obscuros da religião, os bastidores das escrituras e as verdades que eles esconderam de você por séculos. Prepare-se, porque os próximos títulos são polêmicos, diretos e reveladores, e vão desafiar tudo o que você achava que sabia. Jesus foi inventado pelo Império Romano, e a Bíblia sabe disso. De fato, a história de Jesus foi manipulada e inventada pelo poder e controle político de Roma, através desta falsa religião. E Jesus nunca teve olhos azuis e pele branca. Inclusive a letra J só veio a existir 1500 anos depois da invenção desta história mal produzida e manipulada por Roma. Saibam que dentro da Bíblia e fora da Bíblia, existem muitas mentiras e poucas verdades. Exemplo, muitas pessoas e religiões ensinaram erradamente que o Monte Sinai era no Egito. Por estes motivos nunca encontraram provas de Moisés, Êxodo e nem dos 10 mandamentos no endereço errado do Egito, que só contém rochas queimadas no local de origem vulcânicas. Mas no endereço certo em várias passagens na Torá e Bíblia, tipo vista em Gálatas 4 versículo 25, de fato o Monte Sinai com rochas sem origem vulcânicas queimadas, pela presença e pela manifestação de Deus, sempre foi, continua existindo na Arábia, onde encontraram provas arqueológicas sobre Moisés, Êxodo e os 10 mandamentos de Deus. Para mais informações sobre esta verdade da lei de Deus no Monte Sinai na Arábia, digite na internet, Edificando a Torá Escrita e Lei de Deus, ou digite o link HTTPS visto nesta imagem dos 10 mandamentos de Deus, atualizados no verdadeiro sentido original acima. E como diz a Bíblia, para que o povo não pereça por obras de enganos e por falta de conhecimento, Oséias 4 versículo 6. Compartilhe.